Hi everyone, my name is Marina e hoje estarei taking over Mr. Teacher Paulo's channel, a quem, by the way, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar vindo aqui dividir um pouquinho do que eu sei com vocês. Vem cá, já aconteceu com vocês de estarem passeando num país de língua inglesa e de terem que se comunicar, perguntar algo para algum nativo e ele não te entender? Embora você tenha repetido várias vezes? Isso acontece com muita gente, eu acho que a maioria aqui se identifica. E você provavelmente pensou, frescura. But I have to say, não é frescura. A gente realmente não entende às vezes. Mas a culpa não é de vocês. Vocês acabam aprendendo inglês com pessoas cuja pronúncia não é a mais correta e acabam, consequentemente, assimilando esses defeitinhos da fonética. É como se fosse um dialeto, uma versão de inglês que só os brasileiros entendem, mas não os nativos da língua. Hey, don't get me wrong, eu não tô falando não tem um sotaque, afinal não deixa de ser uma identidade, mas tenha sempre como base ou parâmetro o inglês de um nativo ou de alguém que morou muitos anos fora, para assim poder ter uma clear pronunciation. Sim, eu sei que o inglês australiano, britânico, americano, entre outros, possuem alguns contrastes. This is such a tongue twist. Mas sabe por que todos eles se entendem? Porque existem algumas regras e técnicas de pronúncia que é comum de todas essas versões oficiais de inglês. E é sobre essas regrinhas que nós vamos falar hoje. Oh my god, will you start already? TH sound. A primeira já é uma das mais importantes. O TH é a sofrência de quase todo mundo. Isso não vale só para os brasileiros não, viu? A maioria das línguas não possui esse som, então não vai sair de maneira natural. Você tem que praticar e muito, mas vai valer a pena. Vamos lá então. O TH possui duas versões, o unvoiced e o voiced. Mas o bom é que o mecanismo é o mesmo. Para reproduzir esse som corretamente, você deve colocar a língua para fora, pressioná-la contra os seus dentes de cima e assoprar o ar de maneira que ele passe entre a sua língua e os seus dentes. A diferença entre essas duas versões de TH é que um é sem som, apenas assopramos o ar, por isso o chamamos de unvoiced, que é o que acabamos de fazer. E para o que chamamos de voiced, nós usamos as nossas cordas vocais para emitir um som que chamamos de vibration sound, assim. Vocês viram que o mecanismo é o mesmo, certo? Agora vamos testá-lo em 5 palavrinhas que possuem o unvoiced TH e em 5 palavrinhas que possuem o vibration sound. Think, think. Math, math. Mouth, mouth. Thanks, thanks. Three, three. Agora com vibration sound. This, this. That, that. There, there. Bathe, bathe. Breathe, breathe. E o que eu escuto muito por aí é weather ao invés de weather, with ao invés de with e true ao invés de through. Nessa última palavrinha, por exemplo, se você ignorar o som de TH, você estará dizendo true, que significa verdade, e não through de através. Conclusão, se você vem substituindo o som de TH por qualquer outro que julga ser parecido, você estará confundindo o listener eventualmente. L sound. A segunda regrinha básica de pronúncia é a do L. Porque no português as palavras terminadas em L e U possuem a mesma pronúncia, como céu e mel, os brasileiros acabam pronunciando o L como se fosse U no inglês, e não funciona. Para você fazer o som do L corretamente, você deve amassar o meio para a ponta da língua no céu da boca, mais ou menos assim. Cuidado para não curvar a língua e fazer assim. É assim. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que aquelas palavrinhas terminadas com LE também fazem parte dessa regra. Então não é apple, é apple, apple. Eu não preciso fazer o bico. Não é table, é table, table. E não é people, é people, people. Então vamos praticar? Repeat after me. Carol, Carol. Air, foil, airfoil. Bail, bail. J-O, jail. T sound.
Agora, o som de T no inglês também deve ser levado em consideração. Por exemplo, no português nós falamos tá bom. É um T muito forte, não sai ar. No inglês é o oposto. Um americano, se ele fosse falar essa frase, ele diria tá bom, tá bom. É um T mais soft, por isso que nós chamamos ele de soft T sound. Esse soft T funciona para todas as versões de inglês. Mas no inglês americano, nós temos mais 3 versões de T. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, dá uma olhada no meu canal que eu tenho um vídeo explicando. Mas vamos praticar o que funciona para tudo, certo? Então vamos lá. Taste, talk, tattoo, tea, television, toe, ED sounds. Outro grande desafio dos estrangeiros é a pronúncia das palavras terminadas em ED. Essas terminações têm algo em comum. Nenhuma, eu disse nenhuma, pode ou deve soar como ED. Ou seja, se você está falando e você consegue distinguir o som de ED no final, pode ter certeza que está errado. Bom, já que o ED não pode soar como ED, como tem que ser? O ED vai ser substituído pelo som de T, D ou ID. No inglês você não fala como se escreve, então você deve ignorar a forma escrita e imaginar sempre a forma que está entre parênteses. Watched, talked, liked, worked, tagged, returned, married, studied, tried, elected, started, needed, decided, ended. EE, EA versus I sounds. De todos os errinhos de pronúncia dos estrangeiros, esse é um dos mais comuns. Você não pode pronunciar o I do inglês como se fosse o I do português. Por exemplo, se você falar essa palavrinha aqui com o som que você está habituado no português, você vai acabar falando beach e não bitch, que é o que estava escrito aqui. As duas palavrinhas existem. Ou seja, o I no português é equivalente ao som de EE ou EA, enquanto o I no inglês soa mais como um E acentuado. Vira e mexe, eu escuto alguns argumentos de que a pronúncia perfeita não é importante, que o importante é se comunicar. Realmente, perfeito não, mas o mais próximo do perfeito sim. Porque como eu acabei de demonstrar para vocês, você pode acabar falando uma palavra que não existe ou diferente do que você estava querendo dizer. E você não vai estar se comunicando de maneira eficiente. Então vamos praticar o contraste desses sons em pares de palavras que são comumente confundidos. Antes da gente começar, eu quero que vocês notem que para as palavrinhas com EA e EE, a sua boca fica um pouco mais fechada e os seus lábios fazem isso, ó. Tá? Então a primeira palavrinha é peach. Peach é pêssego. A outra é peach. Para as palavrinhas com I, eu abro um pouco mais a boca, tá? Peach. Peach significa, é um verbo arremessar. A outra é sheet. Sheet é lençol de cama ou folha de papel. Shit. Essa palavrinha não precisa traduzir, vocês sabem, né? Próxima, leave. Leave é o verbo partir. O par é live, viver. Embaixo temos steal e steal. São palavras homófonas, têm a mesma pronúncia. A primeira significa roubar e a segunda, aço. E a última é still, que significa ainda. Não esquece da regrinha do L, tá? Agora só faltam 3 regrinhas. Elas são muito mais curtas e fáceis de entender, mas farão uma enorme diferença na sua pronúncia. M sound. Para toda e qualquer palavra ou sílaba terminada em M, você deve encostar os seus lábios no final desse som para finalizá-lo. No português, tanto N quanto M não possuem esse tipo de finalização e acabam soando praticamente iguais. So let me show you how it's done. Ma'am, stadium, museum, algorithm, claim, N sound. Com N, você necessariamente não pode encostar os seus lábios. E você deve posicionar a sua língua no mesmo lugar de quando fala nanenino-nu. And that's it. Vamos praticar. Exagera comigo, tá? Man, man. Earn, earn. Corn, corn. Unbroken, unbroken. Abandon, abandon. OUS sound. And finally, a última dica da aulinha de hoje é
Palavras terminadas com OUS não podem soar como Os, e sim como us. Então, não é famous, é famous. Não é previous, é previous. Não é glorious, é glorious. Generous, errado, generous. Nervous, not anymore, nervous. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigada por assistirem. Espero que possam tirar proveito dessas regrinhas. E se quiserem receber dicas rápidas e práticas de inglês semanalmente, saibam que eu tenho um canal e eu ficaria muito feliz se vocês se inscrevessem lá. O link vai estar aqui embaixo. E Mr. Teacher Paulo, muito obrigado novamente pelo espaço. Pessoal, um grande beijo. Não deixe de dar um like, de deixar seus comentários aqui, afinal a opinião de vocês é muito importante. Até o próximo chá.